E aí galerinha, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a segunda parte da atividade que foi passada lá no livro Poliedro, no capítulo Cultura e Educação, beleza? Bora lá! Na primeira parte da atividade, pessoal, lá em Conectar o Pensamento, fala o seguinte: no sentido de aprimoramento do espírito, adquirir cultura significa buscar algo que não se tem, ou seja, é buscar por um ideal que nos é superior, algo que devemos buscar para realizar em nós mesmos. Assim, essa ideia de cultura tem muito a ver com a filosofia, pois a filosofia seria uma espécie de guia para essa formação do espírito. Sabendo disso, leia o texto a seguir. Tente mais uma vez. Eis um bom conselho a se seguir. Tente mais de uma vez. Se for algo difícil de conseguir, tente mais de uma vez. E a vontade irá persistir. Não desanime, nem tenha medo até conseguir. Insiste e persista até atingir. Tente mais uma vez, mais de uma vez. E o segundo texto, perseverar sempre. A criança que aprende a andar de bicicleta com pressa pode não chegar ao seu destino sem se machucar. O agricultor que não rega sua horta todo dia pode não ter frutos para colher com sua família. A formiga que carrega as folhinhas noite e dia monta seu formigueiro com primazia. Por isso, criança, se quiser andar de bicicleta sem cair, ande sempre com cuidado e atenção. Nada se alcança sem cautela e sem esforço. Perseverando, devagar sempre se chega em algum lugar. Então, pessoal, a partir do texto temos 3 questões aí propostas. A primeira fala, qual é o tema dos 2 textos? Se a gente for generalizar o tema dos 2 textos, nós podemos falar sobre dedicação, sobre esforço, sobre resiliência, sobre perseverança, sobre alguma coisa. Questão 2, qual a relação dos textos com o conceito de cultura estudado? Bem, pessoal, ambos os textos trabalham com a ideia de que é preciso dedicação, é preciso resiliência, resistência, perseverança para se desenvolver enquanto pessoa nos estudos, criando então uma relação entre a importância da educação para a formação de um ser humano, que é necessário persistir nessa caminhada. E a questão 3 diz, de acordo com o que você estudou até agora, é possível desenvolver seu próprio espírito sem o estudo? Bem, ficou claro que não, né, galera? A própria ideia de cultura enquanto aprimoramento implica numa ação, ou seja, um trabalho, um esforço de estudo e de dedicação, sem a qual tal ideal de aperfeiçoamento humano não iria se realizar. Já na segunda parte, lá em Por Dentro da Filosofia, fala o seguinte: adquirir cultura significa uma formação completa do ser humano. Assim, não se trata de se especializar em uma área de conhecimento, por exemplo, ser um químico ou um engenheiro, mas de ter uma formação base para qualquer estudo. Assim, um homem culto, primeiro tópico, deve ter um espírito livre e aberto, saber entender as ideias dos outros, ainda que não concorde com elas. Deve querer conhecer coisas novas, mais fundamentadas nos conhecimentos do passado. Não ter medo do novo, nem se iludir com ele. E deve aspirar a compreender o mundo como um todo, impor suas ideias, mas corrigindo-as quando for necessário. Então a questão 1 fala, diante dessas informações, responda as perguntas. Letra A. Um homem culto é aquele que diz saber toda a verdade? Bem, a gente viu isso no capítulo passado, na prova de filosofia, nos exercícios revisionais. Um homem culto não sabe de tudo, não conhece nem domina toda a verdade. Mas um homem culto é aquele que procura encontrar a verdade, respeitando e compreendendo as várias posições contrárias a dele. Letra B. Uma pessoa pode ser formada em uma universidade e não ser culta? Eita, professor, que pergunta difícil. Será que uma pessoa que conseguiu galgar um curso superior não é uma pessoa culta? Sim, pessoal, pode acontecer. Ainda que tenha conhecimento especializado, por exemplo, ele ter feito lá uma faculdade de medicina ou de engenharia e ter um conhecimento especializado naquela área que ele escolheu, isso não quer dizer, de fato, que ela possua as características de um ser humano culto.
pois pode não ter a dedicação suficiente ao curso ou apenas ter se preocupado em passar nas matérias, tirando as notas suficientes, sem se preocupar em aprender de fato, em compreender aquilo que ele estava vivendo. Continuando, temos a letra C. A cultura é somente para alguns? Se lembrem lá da frase que nós resumimos o que é cultura. É tudo aquilo que o ser humano faz e que todo mundo participa desse processo de interação cultural. Então a cultura não é somente para alguns. É possível que todos possam adquiri-la de fato. No entanto, é preciso ter força de vontade, perseverança, como o texto vinha dizendo, ter iniciativa para ser uma pessoa culta. Vale a pena lembrar que a experiência mostra que muitas pessoas não são cultas no sentido aqui que nós estamos estudando. Restaria assim entender os motivos que, como sabemos, podem ser diversos, como a condição social, psíquica, espiritual, etc. O importante é lembrar que a cultura pode ser adquirida por todos, mas que nem todos estão dispostos a fazer e a se dedicar a esse processo, beleza? Questão 2. Com o conceito de cultura aqui estudado, deve refletir na escola. Assinale as frases que relacionam corretamente o conceito de cultura com a maneira da escola trabalha. Com a maneira que a escola trabalha. Tem que corrigir essa frase. Alternativa 1. A escola que deixa o aluno fazer o que quiser. Isso vai permitir que o aluno se torne um ser humano culto? Não, né, pessoal? Alternativa 2, uma escola que incentiva o estudo. Corretíssimo, a escola tem que, acima de tudo, incentivar o estudo do aluno. A 2 está correta. Alternativa 3, uma escola que não tem biblioteca. É fato que algumas escolas ao longo do país realmente não têm biblioteca, mas o correto é que tivesse uma biblioteca para promover um desenvolvimento cultural dos seus discentes, ou seja, dos seus alunos. Alternativa 4, uma escola que tem sala de leitura. Lá no Jardim do Éden, a gente sabe que tem uma bela sala de leitura lá, confortável, com ar-condicionado. Então, cria um ambiente bem prazeroso de incentivar nossos alunos a fazer a prática da leitura, porque é uma parte fundamental da formação educacional de qualquer ser humano. Então, a 4 está correta. E alternativa 5, uma escola que só ensina coisas novas. Pessoal, boa parte das experiências passadas não valem de nada? Quer dizer que a gente tem que esquecer tudo que já passou? Claro que não, né, pessoal? Então a gente tem que desenvolver novas coisas a partir de pontos de vista que já estão, que já são factuais, que já são construídos e que vêm até nós através da escola, beleza? E a última bateria de exercícios, a última sessão lá, o dialogar com o saber. A questão 1 fala, responda as questões indicando a mais adequada dentre as opções abaixo. Então aí temos exemplos da palavra treinado, da palavra alfabetizado, da palavra instruído, beleza? Letra A. Primo Rivera tem um cachorro que faz apresentações em um show. Isso quer dizer que esse cachorro ele é instruído, treinado ou esclarecido. Instruído, pessoal, é uma pessoa que domina muito conhecimento. Treinado é um ser que ele foi literalmente condicionado, treinado a repetir determinados exercícios. E esclarecido é uma pessoa que tem um maior nível de compreensão. Então, nesse caso aí do cachorro, o correto seria treinado. Letra B. Laura sabe escrever. Isso quer dizer que ela é letrada, civilizada ou alfabetizada. E aí, pessoal? Uma pessoa letrada é uma pessoa que sabe escrever? Uma pessoa civilizada necessariamente tem que saber escrever alguma coisa? Não, o correto seria a palavra alfabetizada, que tem uma ligação direta do seu significado com a prática de saber ler e escrever também, beleza? E a última alternativa, a alternativa C, fala, se você tem cultura, isso quer dizer que você é sensível, inteligente ou racional? Pessoal, todo mundo tem um nível maior ou menor de sensibilidade. Digamos que você seja sensível e que eu sou insensível. Só porque eu sou insensível significa que eu não tenho cultura? Não, né? Inteligente. Inteligente é uma palavra muito relativa, existem vários tipos de inteligência. Eu, por exemplo, tenho uma inteligência
de diálogo, uma inteligência mais puxada para a área de humanas. Você pode ter uma inteligência desenvolvida lá na área de exatas. Isso não significa que eu tenho cultura e você não, ou o contrário. E por último, a palavra racional, eu acho que tem uma ligação mais direta com a noção de ter cultura. Por exemplo, um cachorro ele não é um animal racional. E um animal racional, ele não pode produzir cultura. Consequentemente, nós seres humanos, por sermos os únicos seres vivos na natureza que tem a capacidade de raciocinar, de questionar a realidade que cerca ele tem a capacidade também de produzir cultura. Então, na letra C, a correta seria racional. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir o vídeo, de comentar aí a sua presença ou qualquer dúvida que tenha sobre a atividade, tá certo? Eu vou estar corrigindo e lhe ajudando. E para a próxima videoaula, lá na próxima semana, eu quero que vocês façam a leitura das páginas 22, 23 e 24 do novo capítulo lá no livro Poliedro. Massa? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.